Só um pouquinho. Ok, então boa tarde a todos. Estamos hoje na segunda reunião do ano do Grupo de Estudos em Sustentabilidade. Claro que já passei os recados iniciais, mas hoje o objetivo principal é nós ouvirmos aí o José Esteves, que vai falar sobre ESG. Então, o Esteves preparou uma apresentação para nós e depois, claro, ele vai conduzir da forma que melhor aprouver, mas imagino que também depois nós vamos ter aí um espaço, né, para questionamentos. Então, Esteves, fique à vontade e se você precisar de ajuda aí com o sistema, só me avisa. Caiu aqui o link da apresentação, tá, Tortato? Só um momentinho. Olá, pessoal, tudo bem? Caiu aqui o link da apresentação. Já estou fazendo a conexão de volta aqui. Só um momentinho, por favor. Estou sendo reconectado, me ouvem? Ouvindo sim. Alô? Está aparecendo a imagem aí agora, né? Olá, pessoal, boa tarde. Deixa eu aproveitar aqui. Ainda não está aparecendo. Se você quiser, Esteves, eu posso baixar aqui a apresentação no sistema. Daí ela fica permanente aqui. Talvez seja mais fácil. Tentando aqui o compartilhamento. Conseguem ver a minha tela? Agora foi. Sim. É porque está desconectando aqui. Só um momentinho, pessoal. Então, mas, Esteves, eu estou carregando o teu arquivo aqui. Eu acho que vai ficar mais fácil não usar o compartilhamento de tela. Só um pouquinho Pode que ser ele já está também. carregando. Que hoje parece que o sistema ou a internet está ruim também, que o meu aqui está ruim. E está caindo. Uma pena, né, quando acontece. Não, mas vamos lá, nós vamos conseguir sim. Por isso que eu abri aqui esse caminho alternativo. Deixa eu ver se eu consigo fazer o compartilhamento da tela. Ai, ai. Ah, pronto, eu consegui aqui. Então, agora você vai ver a tua apresentação, daí você só usa as setinhas abaixo dela. Espera aí, vamos ver. Aqui, ó. Consegue ver? Estou aqui fechando aqui a... Vamos ver.
Consegue ver que eu disponibilizei a tua apresentação na tela? Consigo ver, consigo ver. Deixa eu abrir aqui a minha Então, câmera. veja que embaixo da apresentação tem uma setinha. É só você clicar na setinha que ela vai avançando os slides. Perfeito. Vamos lá. Já vai. Só um pouquinho. Pronto. Beleza. Bom, pessoal, boa tarde. Espero encontrar todos vocês bem, principalmente com saúde, nesses tempos complexos que a gente está vivendo, né? Uma pandemia que acelera, não retrocede. Estamos aí, de alguma maneira, prejudicados, mas ainda somos todos felizes porque podemos estar aqui juntos nesse momento, compartilhando aí saberes, né? Experiências, insights, etc., né? Bom, eu sou o José Luiz Esteves, as pessoas na área me conhecem como José Esteves. Eu tenho uma longa trajetória de atuação na antiga hélice tripla. Eu continuo acreditando que ela não é antiga, mas as pessoas já falam de hélice quíntupla, que é exatamente o fato de incluir agora dimensões novas no contexto organizacional, principalmente essas que nos carregam, né, que nos trazem até a ambiência do ESG. E aí falam que nós estamos vivendo aí uma hélice quíntupla, né? Seja como for, eu tenho uma experiência bastante interessante, culturalmente, profissionalmente falando, de atuação, tanto na iniciativa privada, quanto no terceiro setor, na administração pública e na academia, vivenciando experiências, né, como gestor nessas estruturas organizacionais. Então, isso, ao longo desses últimos 30 anos, né, eu venho colecionando uma miríade de informações, né, venho praticando bastante, né, ensaios de acerto e erro em diferentes estruturas organizacionais, de diferentes portes, tamanhos, áreas de atuação, e chego agora, nesse momento da minha vida, trazendo essa bagagem e a vontade de poder estar, de alguma forma, contribuindo, né, com o exercício de modernização dessas estruturas organizacionais, independente delas serem consideradas estruturas com ou sem fins lucrativos, né, ou da administração pública, para enfrentar os desafios que são impostos por uma modernidade, principalmente uma modernidade que já está sendo reescrita é, de acordo com os impactos que a gente está vivenciando da pandemia do Covid-19, algo sem paralelo em termos globais, a menos que a gente retroceda no tempo até o período da gripe espanhola, né? Muito bem. Eu preparei uma pequena apresentação para vocês, depois vou deixá-la também um link para que vocês possam fazer um download. As pessoas, eu fiz algumas coisas, né? Fiz essa introdução, então isso vai agilizar o nosso processo, mas independente de todas as experiências que eu vivi até o dia de hoje, uma das coisas que eu gosto de me referir, né? Ou de que se refiram a mim, é que eu sou um apreendedor, né? Quer dizer, eu estou sempre me colocando numa posição de troca, né? De mão dupla para a questão da construção e da apreensão do conhecimento. Eu acho que isso daí talvez seja um termo que me traduz e que traduz essa vontade de poder estar, de alguma maneira, integrando esse belo time, né? Do PPAD aqui da PUC do Paraná e tentando trazer de forma sintonizada, né? Uma abordagem diferenciada, significativa, propositiva para esse momento que está sendo vivido pelas organizações aqui no Brasil, em especial, o nosso recorte, né? Mas que o conceito acaba sendo o mesmo e pode ser replicado aí para qualquer parte do mundo. Aqui tem uma... O futuro chegou, como eu costumo dizer. Muita gente ainda está trabalhando, utilizando o futuro como se ele fosse uma realidade do porvir, e eu acho que nós já entramos, né, com toda a velocidade, com tudo aquilo que representa o mundo VUCA, como é traduzido em termos empresariais, né, modernos, disruptivos, nos dias de hoje, a organização contemporânea,
e o futuro já chegou, e ele não chegou, talvez nem tenha chegado hoje, nem ontem, nem anteontem, mas em algum momento, e que a gente atravessou essa linha, né, que nos separava do presente em que nós estávamos vivendo, que estávamos inseridos, e fomos catapultados para uma outra realidade agora, uma realidade que sofre com outros aspectos, né? Tem uma imagenzinha que vocês vão ver na sequência, que eu gosto muito, que é exatamente o fato de que esse planeta belo, que está podendo ser observado do espaço de uma forma muito mais límpida, né? A gente acabou reduzindo até a emissão de poluentes para a atmosfera. Esse é talvez um dos efeitos positivos de uma pandemia global. O planeta acabou ficando de novo mais azul e mais visível do espaço, né, na sua beleza, mas infelizmente ele está usando uma máscara que traduz o impacto dessa sociedade, ou nessa sociedade globalizada em que a gente está vivendo. Tem um pequeno delay aqui, né? Eu costumo colocar esse momento não como fruto do vírus propriamente dito, do Covid-19, né? Porque ele é apenas um outro vírus com os quais a gente precisa se deparar de forma cíclica, né, na nossa existência humana, mas eu gosto de colocar as coisas de uma forma muito mais assertiva e dividindo as responsabilidades em contextos. E o primeiro dos contextos que eu trago para a gente poder, talvez, entender é exatamente o contexto das instabilidades e das crises que o mundo atravessa, que passa, que são características não apenas aqui da nossa região, da América do Sul, das Américas, mas de todas as partes do globo. Há esse macro contexto que eu gosto de caracterizar, vem um outro contexto, que é o contexto da economia. Há um ditado, né, inclusive na política brasileira, que diz que você governa bem ou você governa mal de acordo com aquilo que a economia responde. Eu não sei bem se isso é verdade, mas eu sei que a economia global ela está em parafuso, mas ela não está em parafuso por conta apenas dos reflexos do impacto da Covid-19, né, e de tudo aquilo que a gente está vivendo em termos organizacionais, de todos os ajustes, reposicionamentos e requalificações, eu gosto de dizer, das estruturas existentes, né, mas quando a gente percebe e a gente traça uma visão dentro da realidade brasileira, a gente vai ver que nós não vínhamos apresentando resultados econômicos, né, significativos quando comparados com outros países do mundo, bem antes, né, da pandemia global começar no início do ano passado, né, de 2020. Tem um outro macro contexto também, que são as crises provocadas pela questão da empregabilidade, as elevadas taxas de desemprego, a Organização Internacional do Trabalho, espero que eu não esteja mexendo aí estou só ampliando a imagem para mim aqui. A Organização Internacional do Trabalho já descrevia um quadro no final de 2018, início de 2019, com relação à questão do emprego, que era praticamente o acender de uma luz amarela, vamos colocar assim, e tudo aquilo que estava acontecendo no mundo, principalmente aquilo que viria a impactar a empregabilidade dos jovens nesse contexto em que a gente vive já há alguns anos, porque havia se feito um levantamento, um estudo, demonstrado que na faixa etária de 16 a 24 anos, já se encontrava sem perspectivas de trabalho e de emprego no mundo, né? Então, a gente vê que tem esse macro contexto da empregabilidade. Existe ainda um outro macro contexto, para a gente poder situar melhor essa questão do
vamos dizer assim, redescoberta da necessidade da gente ter um framework que seja um framework proativo, aquilo que o mundo nos demanda em termos de soluções, né, na dimensão organizacional, e talvez um dos que eu mais sinta de forma pujante, na semana passada estava falando a respeito disso num seminário que teve uma grande participação aí, de pessoas interessadas, porque falava sobre a questão da empregabilidade do jovem, e eu sou obrigado a colocar o fato de que a gente tem um novo perfil geracional que tem que ser entendido como um macro contexto também, porque pela primeira vez na história, todas as gerações que são exemplificadas de alguma forma nos nossos livros de administração e gestão estão se encontrando no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Só que com expectativas diferentes, né? Aquilo que correspondia à expectativa de alguém que estava representando, por exemplo, a geração X, o Baby Boomer, era uma referência, e essa referência é completamente diferente, né? Distante, e quando a gente faz uma comparação, por exemplo, com os nativos digitais, que estão ocupando também, nesse momento, né, começam a ocupar nesse momento, o seu espaço naquela primeira jornada da empregabilidade. Quer seja através da obtenção de um estágio, porque estão, por exemplo, realizando um curso técnico, quer seja através da obtenção da aprovação numa proposta, né, de jovem aprendiz, enfim, seja lá como for, essa galerinha, ela está se apresentando para as outras gerações também no mercado de trabalho, e há a necessidade das empresas entenderem que isso muda completamente o contexto que nós tínhamos até ontem, anteontem. Quando a gente pensa numa linha de tempo que começa lá atrás, na verdade, a gente vai falar um pouquinho do momento que está imediatamente anterior a esse que está sendo apresentado nessa time frame aí, em que a gente vai entender as questões que se relacionam diretamente com o desenvolvimento sustentável, a gente vai perceber um conjunto de coisas, né? Um conjunto de olhares globais a respeito da sociedade, da forma como ela se encontrava, né, como ela se localizava, o seu tempo, o seu movimento, naquele determinado momento, que para o nosso entendimento aqui ficar claro, já começa com a reunião de Estocolmo, 1972, em que nós temos aí alguns pressupostos que foram fundados desse que talvez seja o grande framework que traduz a necessidade da gente abraçar uma nova modelagem organizacional contemporânea. Existia, já em 1972, né, a consciência da emergência de uma situação de colapso ambiental, principalmente por conta da concentração industrial, da urbanização, do aumento da renda, do consumo desenfreado, do consumo não inteligente, né? E hoje a gente começa a se articular exatamente com outro conjunto de valores que está, vamos dizer assim, se contrapondo àquilo que nós experimentamos enquanto sociedade nas décadas que estão traduzindo, principalmente, eu gosto muito de citar o trabalho Em Busca da Excelência, do Bob Waterman e do Tom Peters, né? In Search of Excellence, e que se falava exatamente que nós já vivíamos um período das organizações de negócio, por exemplo, em que o sucesso poderia ser considerado uma anomalia. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente entende como sucesso nesse instante em que a gente está vivendo, quase, na sua grande parte, decorrente de uma visão ou de uma leitura mercadológica que se traduz a partir do pós-guerra, né? E que a gente pensa em termos históricos, a Segunda Guerra Mundial, da década de 40, 50, né? Os efeitos catastróficos que trouxe para o mundo de então, e a impossibilidade que as pessoas tinham no período de conflito mundial de consumir da maneira como elas gostariam, nas décadas seguintes, libera
uma vontade de se consumir qualquer coisa que seja produzida, não importa muito se ela é interessante ou satisfaz uma componente que é necessária para que a gente possa até capturar dentro de um conceito, de uma perspectiva mercadológica, quando a gente diz que marketing é um processo de gestão responsável por identificar, prever e satisfazer com lucro, né, as necessidades, as demandas do consumidor. A gente tem aí a Eco 92, eu sou móveis e utensílios, né, dessas realizações. Eu tive trabalhando como coordenador do Centro de Informações do Global Forum, né, que foi um evento que correu em paralelo à cúpula do desenvolvimento sustentável de 92, que ficou conhecida como Rio 92, e depois, 10 anos após, também tive uma participação em Joanesburgo, em 2002, porque na ocasião eu estava à frente, né, do projeto de implantação do Secretariado Regional do ICLEI, que é uma organização, né, é uma associação de cidades que está voltada para o desenvolvimento sustentável, e aí estava no grupo de trabalho que coordenou, né, os esforços para levar os governos locais da América Latina e os seus pontos de vista, a questão do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade, para Joanesburgo em 2002. E lá a gente reafirma algumas questões e passa a englobar aspectos que são sociais e talvez já comecem a fazer, vamos dizer assim, uma referência direta e objetiva, né, a uma dessas dimensões que a gente tem nessa ambiência, né, do ESG contemporânea, que é o social. Se debateu questões de toda a natureza, que envolviam não só a visão xiita, né, que era traduzida como xiita, né, da ecologia, do conservacionismo, do meio ambiente per se, e passaram aí a integrar, né, outros conjuntos de valores que estavam se relacionando, que estavam conversando em dimensões diferentes, uma delas, inclusive, a do social, e depois, na Rio +20, né, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2012, a gente começa também a traduzir, a aproximar isso, né, para uma leitura de compromisso pela sustentabilidade, e a gente começa a fechar, então, esse círculo, deixando sempre o espaço aberto, né, imaginando que é um círculo holístico, né, que tem sempre a possibilidade de se comunicar com uma dimensão que ainda está desconhecida no exterior, né, e começa, então, a trazer ou aterrissar isso para efeitos de governança corporativa, organizacional, institucional. Então, esses bastidores, né, que foram uma verdadeira lição de casa, já falavam a respeito dessa problemática, né, de uma maneira mais integrada com as organizações ou com os pressupostos das organizações, né, que habitam esse gigantesco ecossistema planetário, né, de forma multidimensional, e trazem esses bastidores, né, esse background, é aquele que retroalimenta conceitos, né, que vão, vamos dizer assim, começar a fazer parte com um significado apropriado e absoluto desse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo quando a gente vai caminhando a partir do ano 2000 para dentro, né? Então, nada vai ser como antes, e isso já seria antes da pandemia do Covid-19, e agora, com a pandemia do Covid-19 e depois, né, para administrar os seus reflexos, muito mais ainda. É a minha leitura, a minha percepção. Bom, isso não é nada demais, porque eu tenho um grande amigo, eu acho que é um amigo de vocês também, né? Ele se chama Peter Drucker, né? E há um trabalho que eu acredito que é emblemático do Drucker, que tem que servir como referência, né? Eu tenho esse trabalho, inclusive, traduzido. Essa é uma das coleções das quais eu não me desfaço, né? De livros físicos, que é uma coleção de trabalhos que foram publicados na Harvard Business Review, com uma excelente tradução, né, que foi publicada pela editora Abril lá em Priscas Eras, mas que traz um belo trabalho, né, que é
o Management's New Role, quer dizer, o novo papel da administração, onde o Peter Drucker ele começa a aterrissar de uma maneira sempre brilhante, claro, porque é o Peter Drucker, né? Quais seriam os novos pressupostos, né, para da administração contemporânea? Então, ele fala a respeito das instituições todas, inclusive as de negócio, serem responsáveis pela qualidade de vida, das inovações tecnológicas se tornarem o núcleo e o cerne de uma nova visão de administração, que vai caber à administração tornar o conhecimento mais produtivo. Muito tempo depois desse trabalho, no final da década de 90, início dos anos 2000, o Drucker ele produz também um outro brilhante conteúdo, né? E que eu tenho assim como uma espécie de livro de cabeceira, né? Que é a sociedade pós-capitalista. E na sociedade pós-capitalista, ele explica, inclusive, melhor o que ele quis dizer quando, 20 anos atrás, ele havia apontado nessa direção, né, da administração ter que ser considerado tanto uma ciência quanto uma humanidade e do desenvolvimento econômico e social resultado da administração. E é quase como se fosse profético, se a gente for pensar em termos de ESG, esse trabalho que o Drucker nos legou ainda na década de 70, né, para falar a respeito das mudanças que estavam ocorrendo na administração, na ciência da administração, nos pressupostos, né, que traduziam os modelos de gestão que as organizações abraçavam e adotavam para conduzir-se, né, na sociedade daquele momento, daqueles momentos, né. Deixa eu ver se está passando aqui. Toquei aqui, vamos ver se vai. Tem um delay aí na... Tá aí, né? E aí a gente aterriza finalmente, né, nesse framework, que é praticamente se a gente pudesse colocar em termos culinários, né, praticamente a receita do bolo, né, para tudo aquilo que a gente vai pensar em termos de organização daqui por diante, né, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, esses objetivos desembocam nesse chamado mundo ESG, e aí eu coloquei ali um hashtag QQEI, e uma interrogação, e eu vou traduzir para vocês, né, essa brincadeira, o mundo ESG. O que é isso? Né? O que é esse mundo ESG? O que é que a gente pode traduzir dessas 3 letrinhas? Acho que para a gente poder aprofundar o entendimento, a gente precisa revisitar um conceito que passou um pouco batido e desapercebido, mas que ele está implícito em muitas das decisões para a adoção de modelos de gestão de comportamento organizacional a partir da década de 80 e da década de 90, que é aquilo que a gente conhece, ou que deveria conhecer, como ecopedagogia empresarial ou ecopedagogia corporativa, né? Cujo objetivo passa a ser reorientar, desculpa, eu voltei aqui, os princípios de sustentabilidade, de respeito à comunidade e ao meio ambiente. Vamos lá. Uma aguinha. E aí a gente abraça aquilo que seria a educação para a sustentabilidade, tendo a qualidade de vida como pressuposto. E esse pressuposto ele está em um constante processo de evolução, segundo a minha leitura, a leitura que eu faço, mas que pode ser exemplificada com a prática, na prática, né, pela necessidade que a gente tem agora, ao viver uma pandemia, de repensar, inclusive, o nosso espaço físico, né? O lugar onde a gente vive, onde a gente mora, né? Vocês veem uma experiência prática pessoal a respeito dessa reflexão. Eu sempre gostei de casa, né? Eu fui um garoto humilde, criado em casa, né? Com um terreninho, com um quintal de subúrbio, e aí vivi a minha vida toda de pós-adolescente, de adulto, em apartamentos. E sempre ficou aquela lembrança da casa, né? Mas a gente é contemporâneo, né? As transformações que está vivendo na sua vida profissional, etc. E há um instinto
que a gente busca de segurança, né, quando a gente se agrupa, ah, e a gente vai viver num apartamento, por exemplo, né, a gente quer estabelecer também um outro tipo de dinâmica e um outro tipo de relação social. E hoje, a gente vivendo na pandemia, aqui como eu estou vivendo, né, no condomínio, que ele tem todas as facilidades, né? Ele tem piscina, tem a brinquedoteca para o meu filho, tem quadra, né, tem sauna, e todas essas áreas que são comuns, elas estão fechadas, estão impossibilitadas de serem frequentadas, né? E aí a gente se pergunta, puxa vida, se a gente tivesse uma casinha, né, e que tivesse um quintal, ou um jardim, que pudesse as crianças botar um pé para fora, né, dentro lá de um contexto de segurança, etc., estaríamos nos sentindo muito mais livres do que nos dias de hoje. Isso aí é só um depoimento pessoal. Então, a gente tem o desenvolvimento dessa consciência crítica da sociedade, e a gente, com esse desenvolvimento dessa crítica, né, a gente passa, ou deveria passar, a se comprometer em oferecer uma abordagem para questões ambientais que se relacionem com aspectos sociais, ecológicos, econômicos, políticos, culturais, etc., né? Bom, estamos aí já avançando, temos que contar com esse delay. Aí a gente tem tanto o que Drucker falou, né, quanto outros grandes teóricos e teóricos práticos da administração, a gestão do conhecimento, né, no centro desse processo de formulação de uma releitura das bases, né, que norteiam os modelos de gestão contemporâneo, vis-à-vis, né, com a evolução das próprias teorias contemporâneas de gestão. Eu lembro também Drucker, eu havia feito uma referência ao trabalho do Sociedade Pós-Capitalista, que eu gosto muito, e lá ele fala, né, que nós vamos, nessa era da gestão do conhecimento, imagina, 20 anos, já daqui a pouco vai fazer 15 anos, 20 anos esse trabalho, ele já falava que a gente vai ter que transformar o conhecimento em conhecimentos que sejam úteis e aplicáveis na sociedade. É quase como se a gente estivesse, inclusive, recebendo, né, um pontapé no traseiro, vamos colocar dessa forma, dizendo o seguinte: olha, toda a produção científica que você colocar para o mundo, veja se ela tem condição de representar um ganho real para a sociedade, né? Que não seja esse conhecimento apenas algo que vai ficar dentro de uma tese e que vai estar acomodado numa prateleira física ou virtual, numa estante virtual, né? Então, a gestão do conhecimento que não depende de tecnologia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, a SBGC, né, está exatamente na palma da nossa mão, e a gente tem condição, né, com a palma da nossa mão, de fazer todo um processo de reorientação desses pressupostos para a tomada de decisão, ser uma tomada de decisão calibrada numa modelagem de gestão do conhecimento, sem que a gente necessariamente precise dispor da tecnologia ou de um software, né, para essa construção. Hoje mesmo estava falando a respeito disso, quando estava num grupo se discutindo a questão dos algoritmos, né? É algo que a gente vai poder fazer um pouco mais à frente, em um outro momento, né? Mas em que eu estava colocando as minhas percepções daquilo que eu acho que é a inteligência artificial e essa sanha vontade de colocar na mão, né, do algoritmo, o machine learning, né, para que a gente possa ficar cada vez mais portável na tomada de decisão, sem ter que pensar muito a respeito dela, colocando a máquina para trabalhar. E nós estamos reproduzindo vários vieses cognitivos, né, que estão impactando negativamente a produção de inteligência artificial. Mas isso são coisas que a gente vai deixar para um outro momento, para um outro papo. Essa questão foi abordada também do consumo sustentável, mas vale a pena a gente reforçar que é talvez, um dos principais motores, né,
para isso que a gente está vivendo nessa ambiência do ESG, e da necessidade que a gente tem de construir um framework, né, que dê conta do meio ambiente, né, do social e da governança corporativa. E é quase como se a gente estivesse trazendo aqueles 5 R's da sustentabilidade para realinhar ou para responder a essa nova jornada dos consumidores. É a tal Consumer Journey, que é cada vez mais simplificada. Hoje a gente fala muito em UX, né, em CX, Consumer Experience, User Experience, etc., né? E é como se a gente tivesse realmente que estar o tempo inteiro retroalimentando, nesse período de pandemia, de pós-pandemia principalmente, né, para entender como é que acontece essa jornada do consumidor, e se é verdade que o consumidor é o elemento para tomada de decisão em relação à estratégia de uma organização, consumidor do produto, do serviço, da ideia, a gente vai ter que permanentemente ter isso no nosso foco, né? E o mundo ESG deságua exatamente nessas 3 letrinhas, né, que traduzem do original o E de environmental, né, do meio ambiente, da ecologia, e aí eu estou colocando aí uma foto que eu particularmente acho linda, né, eu não sei se alguém aqui discordaria, mas uma das coisas mais bonitas que a natureza pode nos apresentar é o pôr do sol num campo de girassóis, né? Então você vê aí, tem uma criança andando por entre uma plantação de girassóis, né? E aí essa seria, vamos dizer assim, uma imagem para simbolizar esse e se eu tivesse que fazer uma integração e trazer para o S, né, do social, eu colocaria lá, de repente, nesse campo de girassóis, um aerogerador de energia. É possível ter, né? Estou traduzindo a possibilidade, inclusive, concreta, né? Essa foto é uma foto real, né? Não é uma fotomontagem, né? De um lugar onde a gente tem um campo de girassóis e a gente tem geração de energia eólica, né? Tem uma turbina lá, e já estamos começando a entender que a gente não vai conseguir mais dissociar o environmental do social, né? Então, tudo aquilo que for representativo de uma solução vai precisar incorporar uma leitura cada vez mais apropriada dessas 2 dimensões e trazer para uma terceira dimensão, que é a dimensão traduzida pelo G, de governance, né, de governança, onde nós vamos, aí está um monte de miniaturas, né, de aerogeradores numa mesa de discussão, de trabalho, né, em que a gente fica imaginando como é que as pessoas que estão lidando, né, por exemplo, com a questão da geração de energia cada vez mais limpa, cada vez mais significativa para o mundo que a gente está vivendo, para que a gente finalmente abandone os combustíveis fósseis e que a gente possa até evoluir a dinâmica dos produtos que a gente traduz de forma tecnológica, quase como paradoxal, porque o que tem de avançado tecnologicamente falando, né, uma provocação minha, num motor a combustão em 2021. Vou deixar para vocês depois, para a gente poder estar interagindo de alguma forma. E aí a gente tem o que é o ambiental, né? É a pegada de carbono, as emissões, a gestão de resíduos, etc. Uma série de possibilidades trazidas para dentro dessa dimensão, né? O social, as condições de trabalho, a segurança do produto, a qualidade do produto ou do serviço, etc. E o movimento que a gente faz vai tendo que traduzir em direção à governança, às estruturas organizacionais, né? Estrutura de diretoria, as questões de auditoria, de ética nos negócios, essa visão da corrupção, não a corrupção como a gente passou a traduzir
de uma maneira lato sensu, né, mas aquela corrupção stricto sensu, que eu digo que comporta, inclusive, aquilo que a gente corrompe nos nossos próprios valores, né, nas nossas próprias tomadas de decisão. E aí nós começamos a alinhar, né, determinados tópicos e temos que trabalhar conceitos como liderança e gestão para avançar, finalmente, né, em direção a uma proposta, a um framework corporativo para aquilo que eu chamo, né, que eu gosto de chamar do ESG no pós-pandemia. Primeiro, algumas questões, né, que precisam ser colocadas em prática e que vão definir a modelagem desse framework corporativo. A necessidade de refletir sobre os valores corporativos e os valores profissionais. Acho que isso daí é algo tanto implícito quanto tácito, né? Depois, avaliar os impactos da organização nessas três dimensões. Não há como, eu estou tentando manter uma conexão, né, íntegra com aquilo que eu coloquei nas imagens anteriores, né? Vocês estão vendo que a turma aí está falando em geração de energia, né? E a gente precisa avaliar os impactos da nossa organização, tomando com base essas três dimensões, né? Depois, nós temos também que replanejar de forma proativa o espaço e as interações corporativas que nós fazemos, né? Porque há muita coisa a ser repensada para fazer que uma organização ela migre, né? Desse contemporâneo analógico, vamos dizer assim, que é o usual, que é o comum, para um contemporâneo que não seja um contemporâneo digital, que eu acredito que a gente ainda demora a chegar lá. Eu digo assim, em termos de disrupção, né? Não em termos de tecnologia, mas a gente vai ter que replanejar, inclusive, né, o nosso networking, a gente vai ter que replanejar as nossas conexões corporativas, etc. Depois, valorizar as práticas de responsabilidade social, não apenas as da nossa organização, da nossa estrutura organizacional, mas de todas as estruturas organizacionais, de todas as empresas. Contribuir de forma conectiva, como eu gosto de colocar, para usar algo que está muito sinérgico, né, aos tempos e movimentos que nós vivemos nos dias de hoje, né, de forma associativa para melhoria de práticas de produtos e serviços e estimular e coliderar a mudança. Quer dizer, nós precisamos fazer com que as nossas experiências bem-sucedidas, no caminhar em direção a essa nova realidade, elas possam se amplificar, se capilarizar, se tornar referência para que elas possam ajudar as outras organizações da mesma forma, né? Muito bem. A gente chega, então, a entender, né, esse conceito traduzido em algo que provavelmente já foi visto por todo mundo, senão eu não vou correr o risco de apresentar ele aqui de uma forma tão simplista, né, mas para poder dizer para vocês que o modelo de excelência em gestão seja traduzido, né, vamos dizer assim, exemplificado da forma que ele for, ele vai estar traduzindo, né, conceitos de uma administração clássica, científica, etc., e vai estar trazendo uma leitura dos processos de aprendizagem corporativa e de modelos de gestão organizacional. E isso seria um belo assunto para a gente colocar um fórum e trazer as nossas opiniões, né? E aí, finalmente, eu trago para vocês um pouquinho, né, desse projeto que me traz até aqui, esse grupo, né, sobre a supervisão, sobre a coordenação do professor Tortato, né, que é a ideia de que a gente possa olhar a gestão organizacional, o empreendedorismo, né, e essa visão ESG, né, para que seja possível construir algo, né, que possa desenvolver social, econômica e corporativamente, né, o que a gente conhece. Então, o trabalho, né, ele está
fundado, né, no pressuposto, né, tem como objetivo teórico uma nova economia empreendedora sustentável, não tem esse termo cunhado, né, ele não existe dessa forma ainda, então é um termo que eu estou definindo até com um certo ineditismo, né, para esse trabalho, e para considerar que isso seja uma ferramenta importante, né, para a condução de pesquisas, para o estudo das organizações, o marco legal que suporta a sua existência, as suas iniciativas para empreender, dentro de uma visão sustentável, né? De sustentável não apenas corporativamente, mas sustentável em termos de planeta, né? Planetária. Ele se inicia com uma fundamentação teórica, a gente trabalha o conceito da organização de negócios, apoiando esse conceito na modernidade, e vai constituir a partir daí, né, interagindo com uma visão moderna, né, de rede, mas de rede de pontos sinérgicos, né, com destaque para a obra de autores que já estão trabalhando esse tema. Vamos ter uma segunda parte do trabalho, onde se pretende tratar da aplicabilidade desse modelo de gestão ESG focado numa inovação sustentável no empreendedorismo social, que possa incorporar uma relação direta com o meio ambiente, com o social, com a governança corporativa, etc., né? E, finalmente, né, a gente chega à conclusão que vai tentar refletir e ressaltar o valor do trabalho acadêmico associado à pesquisa empírica como forma de buscar soluções inovadoras, tanto privadas quanto públicas e não governamentais, para os problemas advindos de uma nova economia empreendedora sustentável. Com isso, pessoal, eu rapidamente quis aqui trazer, né, algumas informações. Quero agradecer muito a possibilidade de estar interagindo com vocês nesse espaço. Coloco aí os meus contatos que vocês têm. Tivemos uma reunião passada, coloquei aí o LinkedIn, muita gente já me procurou, a gente já está começando a se conectar também, né? De forma que eu possa estar somando e contribuindo, né? Para essa visão integradora que o professor Tortato coloca muito bem, né? Mais do que necessária, principalmente se a gente leva em consideração tudo aquilo que somos capazes de produzir, né, com essa expertise que nós temos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Tortato, se quiser, pode... Ok, Esteves, grato então pela apresentação, acho que foi bastante elucidativa, né, do que você está fazendo e o que é o tal do ESG, né, e acho que isso é importante, então, para que todos tenhamos conhecimento. Já tenho, acho que 2 ou 3 alunos aí interessados, né, em trocar mais informações com você, e você deve, né, eles devem te procurar, então, em breve, para conversar sobre isso. Mas agora, então, quem está aqui online, se tiver alguma pergunta, algo que queira falar, fique à vontade, né? Estou vendo que o Esteves acabou de cair, né? Ainda bem que ele caiu exatamente no fim, né? Ele durou inteiro aqui a apresentação. Então, assim que ele reconecte, se alguém quiser falar, fique à vontade. Coincidência mesmo, ele caiu exatamente no fim. Vamos só esperar um pouquinho. Lembro também que eu gravei a sessão, né? Então depois eu vou disponibilizar aí o link para quem também eventualmente não tenha visto, né? Ou não pôde comparecer hoje, para os que tiveram que sair antes, né? Vários tiveram que sair por causa de aula, né? Compreensível, claro, em função aí do horário. Mas a sessão está sendo gravada e já assim que o link me ficar aqui, aliás, o link não, assim que o link ficar disponível, eu já mando de novo uma mensagem para vocês terem acesso aí a todo esse conteúdo que foi passado hoje, tá bom?
Então, mas agora o Esteves voltou, né? Esteves estava comentando aqui, puxa, você caiu exatamente quando acabou, né? Parece que foi coincidência. Então, mas vamos ver então se os colegas têm alguma pergunta. Alguém tem? Nada, sem perguntas? Eu lembro que esse tema é super importante, super atual, né? Para quem está acompanhando principalmente os artigos recentes, né, internacionais, e mesmo o noticiário, né, de empresas internacional, e ESG está todos os dias, né, na pauta, todos os dias. Não tem dia que não passe aí sem esse tipo de informação. Até ontem, só vou copiar um link aqui para vocês também. Deixa eu só achar onde é que ele está. Passei o link do Drive para eles aí no chat, ok, Tortado? Ok, já vi também. Eu só quero achar também um link aqui que eu acho que é legal. Aqui, achei. Já vou copiar. Link para o Financial Times, né? Que está falando assim, olha, está na hora das escolas de negócios integrarem o ESG nas suas matrizes curriculares, né? Isso, claro, para aquelas que não o fizeram ainda. Né? Então, veja que é um tema que já está, né, já estão sugerindo, né? Faça parte da sua matriz curricular, porque senão você vai estar um passo atrás aí dos demais. Então, copiem, por gentileza, né? Copiem esse link, depois dê uma lidinha na matéria. É bem interessante e não vejo, né, como não ter aí, né, reflexos muito próximos aí num futuro muito próximo. Eu tenho uma pergunta, professor. Vai lá. Em primeiro lugar, parabéns, José Esteves, pela apresentação, foi bem legal. Assim, mas vendo a tua apresentação, e assim, como o professor falou, realmente é uma temática bem importante atualmente, ele me parece muito, e me corrija se eu estiver errado, ele me parece muito com aquele índice de sustentabilidade empresarial que já tem lá na Bolsa de Valores, inclusive. Né? Precisa dar aquele uma versão mais parruda. Só que todas as empresas que a gente olha lá na Bolsa de Valores, muitas delas falam que fazem o tal do índice de sustentabilidade empresarial, mas muitas vezes acabam fazendo mais uma maquiagem. Você acha que com esse índice agora, com essa nova pegada do ESG, você acha que tem chance de colar mais nas empresas? Ou você... Responder a tua pergunta muito diretamente. Eu tenho certeza que sim. Primeiro porque agora a gente já está começando a fazer a separação do joio do trigo. Antes a gente não tinha condição de fazer. E o índice de sustentabilidade empresarial, ele foi a tradução, né, evoluída daquilo que começou a ser realizado quando a gente publicou, por exemplo, os primeiros balanços sociais. E a coisa mais curiosa é que a primeira empresa que publicou um balanço social, na verdade, foi a NASA, né? Então, fico imaginando, o primeiro balanço social mesmo, a gente pode atribuir à NASA. Então, a gente fica imaginando, né, com toda a tecnologia que está no entorno da NASA, ter havido a necessidade, naquele momento, de fazer a tradução de uma prestação de contas que não fosse apenas com a referência, né, daquilo que se gasta ou daquilo que se obtém de lucro, né, como no caso, por exemplo, é o balanço financeiro, a demonstração financeira, as DREs, etc., né? O que acontece hoje em dia é que a gente vai precisar, as empresas vão precisar, e a acoplagem, inclusive, de novos instrumentos, como é o caso, por exemplo, do compliance, etc., reforçando isso e evoluindo de forma permanente, porque, de outra maneira, não vai ser possível negociar da forma como elas imaginavam negociar. Talvez não seja possível, dentro de um espaço de tempo que não dá para a gente prever, ter uma ação numa bolsa que não seja uma bolsa, que não seja uma ação que traduza o compromisso, né, de uma determinada organização com a prática do ESG. Eu chuto aqui, né, porque o guessing
é privilégio de todo mundo, mas aqui eu estou imaginando que dentro dos próximos 5 a 10 anos, a gente, quer dizer, essa bolsa e esse conjunto de valores que a gente está vendo tradicional, que está convivendo ainda de forma dicotômica, porque nós temos uma bolsa, um mercado, né, de capitais que avalia as empresas que são chamadas tradicionais, e um outro que avalia aquelas empresas que são consideradas digitais, né, Nasdaq, etc., a gente, em algum momento, a gente vai ter tudo isso, né, convergindo numa direção, e vale a pena lembrar que não pode ser apenas para traduzir o avanço econômico, tem que traduzir também, principalmente, o avanço social e a responsabilidade corporativa para além daquilo que está sendo feito em termos de produto ou de serviço, e a entrega desse produto, desse serviço para a sociedade. Então, sim, vai precisar, e a gente precisa começar a entender isso. Quanto mais cedo as empresas brasileiras saírem, mais visibilidade e espaço elas vão ter nesse mercado que está globalizado em praticamente todo o espaço, né? E vão ter condição, talvez, de obter resultados mais favoráveis aos seus processos de negociação. Acho que isso vai implicar, principalmente, em tornar as empresas brasileiras mais bem vistas, e ser mais bem visto significa potencializar a realização dos seus negócios. Legal. Ok? Mais alguém? Vai lá, Gerson. Opa, estão me ouvindo bem, pessoal? Sim. Fala antes ouvindo que bem, ouvindo bem. Ok. A minha internet hoje deu para ficar ruim. Bom, em primeiro lugar, parabéns aí, José Esteves. Não consegui acompanhar toda a sua apresentação em função da internet, mas eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida que paira exatamente dentro desse processo aí de ESG, cujas empresas vão ser avaliadas a partir do momento em que estiverem lá os seus relatórios, né, de sustentabilidade, envolvendo aí a questão agora muito mais no âmbito social, também ambiental, né? A minha dúvida são justamente assim, como é que essas empresas elas vão efetivamente poder comprovar as suas ações e se há indicadores padronizados mundialmente que possam fazer um comparativo entre empresa A e empresa B, e se eu estou falando, digamos, de uma ação social feita, né, de cunho social, se ela de fato é igual para tanto para a empresa A, empresa B, empresa C, se há uma medição disso nesse sentido. Podes dar uma esclarecida para mim? Com o maior prazer, e a tua pergunta é muito boa, porque realmente a gente, se tiver apenas um referencial, a gente pode acabar traduzindo, né, o conteúdo de uma maneira díspare. E aí é fácil a gente pensar que uma empresa de grande porte vai ter condição de assumir um conjunto, ou poderia, se quisesse, né, assumir um conjunto de boas práticas muito maior, né, muito mais denso, né? E isso poderia, por exemplo, penalizar aquelas empresas de médio e pequeno porte que não têm o mesmo, vamos dizer assim, que não têm a mesma capacidade, né, para fazer as coisas nessa proporção. Mas eu acredito que os indicadores que nós já temos, né, de governança corporativa global, GRI, etc., uma série de padrões que estão estabelecidos, eles podem servir de base para que a gente retroalimente, né, um novo sistema de informação gerencial das organizações que vai independer do fato de serem globais, gigantes ou muito pequenas. E eu acho que também vai valer uma coisa que eu gosto de chamar Learning Corporate Networks, que são as redes de aprendizagem corporativo que vão passar a ser criadas e que vão traduzir que realmente uma empresa adotou as práticas e ela simboliza aquilo que o ESG representa, na medida em que ela demonstra que ela não está isolada.
ela está atuando em conjunto com outras empresas, né? Então, a gente vai ter aí uma nova dinâmica. Eu gosto de ficar imaginando, né, a rede neural como um exemplo disso, em que a gente vai ter pequenas ou grandes sinapses acontecendo, né? E vai ser não a quantidade de sinapses que vai reger essa orquestra para definir se uma empresa é mais ou menos, mas a capacidade que a empresa tem de fazer com que essas interações sejam provocadoras, né, desses ambientes, desses 3 ambientes, e que isso esteja sendo traduzido no comportamento que ela assume na sua própria visão de responsabilidade social corporativa, empresarial, etc. E as empresas pequenas podem vir a ter um papel expressivo, porque elas podem começar a entender que, como são, por exemplo, regentes da dinâmica estruturada da economia, como a gente tem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, em que elas representam, de longe, muito mais do que 70%, 75%, né, do motor da empregabilidade, por exemplo, no Brasil, elas vão poder começar a pensar que vale a pena atuar de forma associada, compartilhada, cooperada, né? Porque essa dinâmica ela vai representar, ao final, né, a melhoria das condições daquele ecossistema em que ela está presente. Então, a figura, inclusive, de competidor, né, de concorrente, passa a ter um outro significado, porque vai ser alguém que pode estar produzindo, né, ou prestando o mesmo serviço que você, mas vai, de alguma maneira, você está interagindo com ele de forma inteligente, porque o benefício que vocês buscam de impacto na sociedade é comum. Então, acho que é por aí que eu vejo. Acho que os indicadores que já existem, eles são bons, eles tendem a ser aperfeiçoados para que eles possam não pesar tanto na balança da economia e talvez trazer a balança da sustentabilidade ambiental, do social e os reflexos disso para uma governança que seja uma governança verdadeiramente integrada. Hoje, por exemplo, o índice de sustentabilidade, ele tem um foco, um bias, vamos colocar assim, muito econômico, né? E eu acho que está na hora apenas da gente tirar esse bias econômico, porque as coisas vão acontecer de uma maneira muito transformadora. Eu sou meio ousado, né? Se apontasse algum caminho, até porque eu sou contemporâneo a todas essas mudanças e transformações que estão ocorrendo, eu sou o primeiro a levantar o braço quando me digo, eu sou ignorante em relação ao porvir, mas eu aposto muito nisso, né? Se não, para um momento em que a gente vai estar aqui, eu acredito que vou estar aqui ainda para ver acontecer, certamente para uma geração, né, que está aí surgindo no mercado, por exemplo, de trabalho, na ambiência corporativa, com startups ou qualquer outro tipo de negócio inovador, para criar uma nova cadeia, vamos dizer assim, de valor organizacional para o planeta. E isso vai ser muito, muito importante também. Ok, ótimo. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ainda temos um tempinho. Posso fazer mais uma pergunta, professor? Que é algo que é bem curioso. Claro. Esteves, então, assim, nas aulas que a gente fazia aqui no programa, e o professor Tortato sempre batia nessa tecla, que as empresas não fazem nada ambientalmente se primeiro não tiver retorno financeiro. Parece que é meio contrassenso o que a gente discute aqui, mas essa questão da grana realmente é importante. Você acha que existe alguma possibilidade, e assim, falando, o negócio falou que chutar é livre, dessa questão ser mandatório, ou melhor, ser obrigatório, para daí sim as empresas começarem a se preocupar de fato, não somente aquelas empresas que já se preocupam, tem muitas empresas que historicamente já se preocupam com a questão ambiental. Mas será que se a gente obrigasse, talvez seria um termo muito forte, mas com o passar do tempo, elas tiverem um caderno de obrigações, que aos poucos elas vão se tornando obrigatórias, igual foram com algumas ações que com o tempo ela foi acabando sendo obrigatória. Você acha que se a gente obrigasse as empresas a adotar isso, mas mandatório, você acha que existia alguma chance de dar certo, ou você acha que só
eles fingiriam que fariam, assim como acontece com muitas leis existentes hoje? Esse processo que você fala se traduz naquilo que a gente conhece como greenwashing, né? Quer dizer, as pessoas estão tentando utilizar a visão de que isso é importante corporativamente, né? Para fazer de conta que se preocupam, e fazendo de conta que se preocupam, estarem respondendo a uma demanda que é uma demanda cada vez mais forte da sociedade. Eu acho que obrigar não, mas traduzir isso em referenciais que estejam muito claros e muito transparentes, para que você amanhã ou depois não possa alegar que não os conhecia e por isso não agiu dessa forma e está sendo preterido nas negociações, né? Isso seria algo importante. Primeiro, nós vamos ter que levar em consideração que nem todo mundo tem o mesmo, nem todos os países, nem mesmo os países da OCDE, etc., que são os considerados mais desenvolvidos do mundo, seguem uma mesma cartilha corporativa, né? Então, quando a gente faz um mergulho, por exemplo, na Europa, né? Estou lá no continente europeu. Se eu estou em Portugal, estou falando corporativamente de uma forma, se eu estou na Suíça, estou falando de outra, se eu vou para a Alemanha, falo de uma outra também. Então, acho que essa tradução ela vai se dar na medida em que a gente vai conseguir impor a necessidade de que, com o produto, com o serviço entregue, a gente perceba alguma coisa a mais. Eu lembro que algumas primeiras pesquisas que foram feitas no final da década de 80 e na década de 90 levantaram um percentual que já era astronômico. Mais de 70% das pessoas já dizia, naquela época, preferir tomar a decisão de compra de um produto ou de um serviço no qual percebesse uma responsabilidade social, ambiental, etc., das empresas. Muito bem, se isso daí aconteceu há 15, 20 anos atrás, agora eu vou ter condição, porque o meu trabalho também vai envolver uma certa pesquisação, né, para tentar entender que referência que a gente tem disso hoje, mas é seguro dizer que a gente caminhou no sentido para um percentual ainda maior no momento que a gente está vivendo. E a gente está se ressentindo de toda a falta de cuidado que está sendo dada para o planeta. Por exemplo, para a gente pensar na dimensão a gente está sentindo toda a falta de atenção e de cuidado que está sendo dada para as pessoas, né, em algumas sociedades. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente viu com a pandemia 30 milhões, 40 milhões de invisíveis não apareciam nem nos cadastros, né, das pessoas que são consideradas pobres econômica e socialmente. Então, nós já começamos a prestar atenção e aí nós também vamos ser responsáveis por impor, como você coloca, e eu acho que o termo tem que ser esse mesmo, a gente tem que fazer valer o nosso papel. Se a gente está vivendo dentro de uma pirâmide invertida, em que o consumidor é o elemento de orientação para a tomada de decisão corporativa, a gente tem que impor, como stakeholder principal, mesmo não sendo acionista, né, a nossa vontade. E a nossa vontade é que as empresas elas sejam mais social, econômica e ambientalmente justas. É por aí. Ok, então. Bom, acho que agora já estamos bem em cima do horário, o pessoal já está abandonando, né? Muitos professores, muita gente indo dar aula. Então, tá chegando a hora da aula mesmo. Então, Steps, novamente, muito grato aí pela sua apresentação. Temos mais uma ainda, né? Para uma turma de alunos internacionais, mas aí já é outra pegada. Outra pegada. Outra pegada mesmo, né? Aqui já é mais para a gente ver se dá cola, né? Com outras pesquisas que estamos desenvolvendo. Então, agradeço novamente a sua disponibilidade, agradeço aí a todos que estiveram conosco, aos que tiveram que sair antes também, e também a vocês que vão assistir aí a gravação. É bem importante e depois eu vou disponibilizar, então, esse link aí para todo mundo. Tá bom? Então, obrigado por terem vindo e abraços a todos. Maravilha pura, pessoal. Obrigado por ficarem comigo até agora. Obrigado, Tortato, pelo convite. Estarei sempre à disposição de vocês
e vamos integrar os trabalhos, sim, né? Um abraço fraterno e virtual a todos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.